Fala pessoal, voltamos com mais um vídeo de Kanata no Astra, um anime que começou divertidinho e tal, com sobrevivência no espaço, e virou um negócio completamente diferente da metade pra frente. Era twist atrás de twist, pra quem não sabe o que é twist, é reviravolta em cima de reviravolta. Todo finalzinho de episódio tinha um negócio bombástico lá, às vezes no começo do episódio também ficou um negócio muito doido, e todos os mistérios e tal, tudo que levantaram de doido ali foi sendo explicado ao longo do caminho, o autor pensou direitinho. Essa história terminou agora e fechou muito bem a história, foi legal demais nesse vídeo aqui. Eu vou levantar minhas impressões finais sobre esse anime que me surpreendeu pra caramba, foi uma das maiores surpresas que eu tive nesse ano nos animes, foi muito legal, muito melhor do que eu esperava. E como sempre, se gostarem do vídeo, dê um like, compartilhem, se inscreva no canal e aperte aquele sininho. E quem puder, apoie o canal, vire membro, você ganha vídeos extras toda semana com recomendações, guias, dentre outras coisas, além de todos os vídeos do canal adiantados, lives 2 vezes por mês e impressões semanais exclusivas, onde eu comento tudo que eu tô assistindo na temporada. Inclusive, eu tava comentando semanalmente lá, no caso da temporada inteira, Kanata no Astra, pros membros, e era uma surpresa maior que a outra lá. A partir do episódio 7 foi um negócio, caramba, muito doido e muito legal, foi uma surpresa sensacional pra mim. Ah, se eu me esqueça, tem um monte de gente perguntando o que é isso mesmo, porque eu tô com band-aid na mão. Eu respondi lá no Twitter e no Instagram, qualquer um dos dois, você dá uma olhada, você vai ter lá a explicação do que aconteceu com as minhas mãos. E antes que eu me esqueça, o Twitch do canal vai voltar a funcionar, eu devo renomear ele pra Intoxic Games, eu acho que combina mais, eu vou fazer gameplays de jogos lá, provavelmente de 10 à meia-noite. Sim, é um horário que não é tão bom pra todo mundo, mas é um horário que eu tenho livre ainda. Pra fazer isso, eu vou jogar um certo jogo que eu gosto bastante. Tem na tela aqui, alguns já devem saber qual é. De qualquer forma, seguindo aí Kanata no Astra. Não chegou a ser aquele anime que eu não dava nada e me surpreendeu pra caramba, mas foi um anime que eu achava mediano e tal no começo, aquele anime divertidinho, que me surpreendeu completamente da metade pra frente e deve entrar quase certo, que vai entrar no meu top 10 de final de ano, onde ainda eu não sei, depende dos próximos animes da temporada de outubro, mas vai entrar lá, é praticamente certo. Foi uma história, principalmente, muito legal, muito bem escrita e elaborada lá. E curtinho, são 12 episódios só com uma história fechadinha lá, muito bem feita. De qualquer forma, vamos lá. Eu parei naquele outro vídeo que eu comentei lá, era o maior twist que teve na história com certeza, que é o negócio dos clones, todos eles eram clones, foi pesado aquilo ali, caramba. A outra era um clone de órgãos ainda, só pra tirar os órgãos dela, pequenininha lá, nossa, foi pesadíssimo. E aquele negócio do planeta, encerrou aquele negócio lá que o planeta que eles estavam voltando lá, não era a Terra, a gente pensou que era, mas não, era o planeta Astra, aquela mulher lá quando vê que ela é da Terra realmente, que eles acharam lá numa nave, tava hibernando lá, quando ela vê aquele negócio, que é isso, como assim, Astra? E, nossa, foi de explodir o cérebro aquilo ali. Eu teorizei algumas coisas naquele vídeo, como por exemplo, eu achava que na verdade eles tinham imigrado da Terra para aquele local, porque era muito semelhante e tal, pareciam terráqueos humanos normais, e foi exatamente isso, eles imigraram, só que tinha aquele negócio da data, as datas não batiam, estavam quase iguais, então eu achei que eles tinham resetado o calendário, já tinha passado mais 2000 e tantos anos. Foi isso e não foi isso ao mesmo tempo, porque no fim das contas, eles só voltaram 100 anos no calendário, não chegaram a resetar o calendário completo. Então quando finalmente veio a explicação disso no episódio 12, não me surpreendeu tanto, porque foi basicamente o que eu tinha pensado, só trocou aquele negócio dos anos resetados completamente por 100 anos só de reset que eles fizeram. E bom, alguns não entenderam a explicação ali, eu achei bem simples, bem lógica, na verdade, gostei bastante. Só tem uma parte ali, que é um negócio que é bastante discutível, mas o autor pegou nessa parte e tentou justificar. O que é? É aquele negócio de ninguém saber, quase ninguém, na verdade, saber, que eles migraram da Terra para aquele planeta Astra. O que aconteceu? Basicamente a Terra ia ser acertada por um meteoro, e aí eles fizeram um plano lá para imigrar para outro planeta, foram pesquisar, mandaram um bando de naves lá, inclusive as naves que eles acharam lá, era uma dessas naves que estava pesquisando lá outros planetas, e inclusive eles estavam na Terra, aquele local que eles foram teleportados era a Terra, caramba, aquilo lá foi um twist cabuloso, no episódio 11 eu acho, nossa, quando mostra lá o tempo todo aquele local lá que eles viram, aquele planeta que estava embaixo da nave, era a Terra, putz! Nossa, tem um bando de partes ali que você fica, caramba, autor, que coisa sensacional. De qualquer forma, a Terra ia ser atingida por um meteoro, já foi atingida naquele momento lá, ela estava toda encoberta, no caso, de poeira, por causa disso, aquele negócio do meteoro e tal, por causa da poeira, mata tudo em volta, igual o que acabou com a época dos dinossauros, não tem grande segredo nisso, mas a Terra tinha que migrar, era o único jeito de sobreviver. E eles acharam outro planeta, que era esse Astra lá, que estava a 5.000 anos-luz. No fim das contas, é até engraçada a ironia, porque eles estavam indo da Terra pra Astra. A gente pensou que eles estavam indo daquele planeta lá, que a gente não sabia qual era, pra Terra, de volta pra Terra. Não, eles estavam indo da Terra
pra Astra, fazendo todo o caminho lá de volta. E no fim das contas, aquele negócio lá que teleportou eles, daquele planeta Macpa, pro meio do espaço, ou no caso, pra frente da Terra, lá onde eles estavam, era um negócio de portal que eles usaram pra teleportar todo o pessoal da Terra lá, pra aquele planeta Astra. Então, muito legal, tudo ia batendo lá, fazendo perfeito sentido. Isso eu achei sensacional, tudo bem explicadinho, uma história bem pensada. É tão raro ver isso. Geralmente esse tipo de história tem um bando de furo. Eu acho que ajudou também a não ter muito furo foi que a história não foi muito longa. Então o autor conseguiu pensar no começo, meio e fim dela desde o começo. Não foi aquele negócio que ele foi inventando. A maioria das histórias se prolonga demais e tal. O autor começa a tentar inventar novos twists no meio do caminho e tal. E as invenções novas que vêm acabam não dando certo com o passado. Vira uma bagunça o negócio. Começa a criar um bando de furos. E bom, seguindo aí aquele negócio do episódio 10, que deixou dúvida em muita gente, Terceira Guerra Mundial, o que é isso? Porque a história daquele planeta Astra é diferente. Bom, a Terceira Guerra Mundial realmente existiu, só que não foi como eles esperavam lá. A Terceira Guerra Mundial é o marco de quando eles foram para aquele planeta, e não necessariamente realmente aconteceu uma Terceira Guerra Mundial naquele planeta. Essa Terceira Guerra aconteceu na Terra. E faz perfeito sentido, porque era um novo planeta, um modelo da Terra e tal, as divisões são totalmente diferentes. E aí começaram, no caso, os países começaram a brigar pela hegemonia lá que iam ter nesse novo planeta. Quem ia pegar que território e tal, como é que ia ficar. E essa bagunça toda criou uma nova guerra mundial, no caso do desespero também, que o planeta ia acabar e tal, ser destruído, as religiões, começou um conflito religioso também, qual religião ia ser dominante nesse novo planeta, então virou uma bagunça o negócio, eu achei muito lógico, bem pensado, nossa, que legal, bem pensado, realmente faz perfeito sentido. E bom, começou uma guerra maluca lá que destruiu metade da humanidade. Só aí eles viram o estrago lá, quando acabou o negócio todo, eles provavelmente acabaram com os mais extremistas, com certeza, e aí quando sobrou lá o pessoal mais são só, eles viram lá, nossa, olha o que aconteceu, o que a gente fez, destruiu metade da humanidade e tal, e aí decidiram refazer basicamente um modelo da humanidade, não ia ter mais países, eles uniram tudo, no caso seria um país só. E aí usaram isso nesse novo planeta, só tem um país, não tem divisão de país e tudo mais, é tudo uma coisa só, não tem religião também, então realmente bem legal, tudo é muito bem pensado que o autor colocou ali. E bom, depois desse conflito todo, eles mudaram para esse planeta, e aquele negócio lá dos portais para ser transportado de um local para o outro, aquele buraco de minhoca, que saiu do buraco de minhoca, eles aboliram aquilo, a empresa que fez destruiu, porque aquele negócio ajudou pra caramba a causar o conflito lá daquela guerra, porque um assassino e tal, foi se teleportar de um lugar para o outro, exército, ser teleportados, virou uma bagunça com aquela tecnologia. Então eles aboliram aquela tecnologia lá, esconderam ela, e aí convenceram, essa é a parte que muita gente achou meio, pô, será que isso funciona e tal, não é meio forçado? Olha, eles esconderam no caso da população atual, no caso 100 anos depois, eles não sabem disso, que no caso eles vieram da Terra. Por quê? Porque falaram para esse pessoal aí, que foram a primeira geração que foi teleportada, para esconder isso, não falar nada. E quem falasse era punido, era morto, preso, acontecia lá claramente. Atualmente, quando alguém tentava descobrir, estava chegando na verdade lá, eles se livravam da pessoa. Então, claramente, era um negócio que eles se forçaram muito a tentar esconder ao longo dos anos. E 100 anos depois, já passando várias gerações lá, uma em cima da outra, claramente faz sentido que a população atual, depois deles tentarem por um tempão tentar esconder isso, faz sentido que a população atual, realmente, a maioria das pessoas, não saiba disso. Então não achei um negócio absurdo, tá como algumas pessoas, faz sentido. O autor tentou justificar mais ainda, eles contestam isso. Isso que é legal, o próprio autor nota que, pô, essa parte é meio suspeita e tal. Aí começam a contestar isso, o próprio pessoal da nave, e eles vão justificando lá, botando mais argumentos, e realmente fez sentido com uma coisa toda. Até porque a população que foi pra lá estava consciente já do estrago que fez, sabe, daqueles portais e tal, aquele conhecimento todo. Tudo isso de esconder que eles vieram da Terra é porque não queriam liberar aquela tecnologia, que eles soubessem daquela tecnologia lá que transporta, porque aquele negócio lá é perigoso pra caramba, pode criar novas guerras ali. E assassinatos e tal, um negócio de crime em massa lá muito complicado. Inclusive aboliram as armas também nesse novo civilização deles, aboliram as armas normais e tal, até como, no caso, o trauma que eles tiveram da guerra, mas tá aí a explicação da coisa toda. E no caso eles resetaram o calendário em 100 anos também, o que faz essa aí ter 100 e poucos anos, ela não ficou lá uns 12 ou 14 anos em hibernação, ela ficou uns 100 e tantos anos em hibernação, nossa, é engraçado e tal, tem um pouco de comédia nesse episódio final, quando ela descobre lá a idade real dela, ela fica desesperada lá, mas no caso do episódio final foi basicamente isso, só a explicação das coisas e finalizando melhor a história, o finalzinho realmente é bem legal, vou chegar lá, mas vamos voltar agora para o episódio 11. O 11 eu achei mais impactante depois do episódio 9, que é aquele que gerou o vídeo lá que eu comentei, que eu fiquei embasbacado lá com os bandos de tweets dos clones e tal. E bom, o episódio 11, aquele revela aí
esse Louros revela o traidor da coisa toda, eles fazem um plano lá e conseguem descobrir que era ele, inclusive, que mandou eles, teleportou eles para aquele local lá no meio do espaço, que ele comenta lá que no fim das contas era a Terra, aquilo lá. Quando vem esse twist foi o mais cabuloso para mim do episódio. E bom, a história dele é bem legal também porque ele, quando contou a história dele, ele contou a história que tinha alguma coisa de verdade, mas não era exatamente como ele contou. Ele é um clone lá. Termina o episódio, inclusive o 10 termina assim, então é um episódio emendando um twist em cima do outro, isso, nossa, 10/10. E bom, o Lore explica lá que na verdade ele era o clone do rei lá dessa cidade onde ele morava, e no caso essa aí também revela finalmente de quem ela é clone da princesa. Desse reino ele conhecia inclusive a princesa original. Então muito legal isso aí, outro twist que teve na coisa toda, foi um twist em cima do outro esse anime, um negócio absurdo, a quantidade de twists que o autor colocou em tão pouco tempo. Mas bom, ele foi clonado lá, ele era para ser o corpo substituto do rei, ele aceitou isso, ele foi criado com essa mentalidade desde pequeno, como se fosse uma honra ou algo parecido, e obviamente você pensa, pô, ele não vai querer se matar, né, não é lógico isso. Bom, não funciona a lógica com ele, porque ele foi criado basicamente como um clone que sabia que ia ser morto, tá substituído pelo cérebro do rei lá principal, que era a pessoa original, e aceitou isso, teve que aceitar desde pequeno lá esse tipo de coisa. No caso, inclusive, fizeram um clone lá, essa aí, que é o clone da princesa. A princesa não aceitou isso de jeito nenhum e deu um jeito de mandar ela embora lá, fingiu que ela morreu, na verdade, e mandou ela embora lá, no caso, com uma das serventes dela lá, do castelo. E aí ela foi criada por essa mulher que virou a mãe dela, mas não era a mãe biológica dela. Então, certinho lá as explicações, 10/10, tudo, é muito difícil contestar alguma explicação ali. Só esse cara aí que alguns não gostaram, porque ele fazia exatamente o que o rei mandava. Como eu falei, é quase uma lavagem cerebral. O modo que ele foi criado, ele justifica dessa forma e faz sentido. E conseguem tirar ele até disso, mas demora, não é instantâneo assim. Então, ele precisou de alguma coisa muito forte lá, pra realmente desistir daquele negócio todo, abandonar a missão dele para o rei dele. Então dialogar funcionou, mas no desespero ele queria se matar e o protagonista vai lá e se coloca na frente dele e ele pega e para lá o negócio. Não se mata, mas o protagonista perde um braço. E nesse momento aí, nossa, fui pesado, não morreu ninguém. No caso dessa história aí, eles até brincam com isso no episódio final, episódio 12, que aconteceu um bando de coisa com eles e tal, foi um negócio traumático, algo parecido. Eles comentam, não. No caso, a única coisa que aconteceu mais grave é que eu perdi um braço, o outro comenta lá. Mas no momento aí que aconteceu, nossa, foi pesado ali. O grito do protagonista aí, caramba, você sente basicamente a dor dele. A dublagem ficou sensacional, foi um momento. Eu achei muito marcante, eu refiz aí, no caso, eu revi, na verdade, esse momento aí final desse episódio 11 várias vezes, eu achei super emocionante. No caso que vem depois também, e o protagonista desesperado lá, e quando ele se acalma um pouco, eles conseguem estancar, no caso, o sangramento do braço dele, ele comenta pro outro que tá devendo a ele, então você me deve, a partir de agora eu perdi, no caso, meu braço direito, você vai ter que ser o meu braço direito. No caso, a musiquinha entrando junto com um bando de cenas lá, quando ele lembra da coisa toda, o Kanata fala que ele vai ser o braço direito dele a partir de agora. Nossa, ficou bonito demais. E bom, depois disso lá vem o próximo episódio, que é basicamente só explicação. O episódio final não chega a ter um grande clímax. O clímax final mesmo acabou sendo essa parte dramática aí do Loro, a revelação e tal, que ele era o traidor da coisa toda lá, ele explicando o que aconteceu durante a viagem, a missão dele de matar todo mundo e tal, porque ele mudou de ideia e tudo mais, tá tudo explicado ali. E bom, depois de vários meses, o que pra gente foi basicamente 12 episódios, eles voltam para Astra. E eu pensei que ia ter alguma coisa mais tensa, quando tem aquele momento da nave ali, várias naves param na frente deles. Eu pensei que podiam ser naves inimigas ou algo parecido, e aí ia aparecer naves aliadas pra ajudar eles depois. Mas eles iam ter que sobreviver por um tempinho ali, fugir da nave e tal, ia acontecer coisas críticas, alguém podia morrer ou algo parecido. Mas não, o autor podia ter feito isso, na verdade. Por quê? Porque geraria um clímax final. Tão perto ali de Astra seria meio ilógico, talvez, mas acontecia antes, no caso, quando eles enviam a mensagem, alguém acaba descobrindo, interceptando a mensagem, coisa parecida, então mandam uma nave lá pra tentar eliminar eles. E eles têm que fugir igual doidos, não tem nada pra atacar eles da nave, se defender, no caso, naquela nave ali, mas eles têm que ficar tentando desviar dos tiros e tudo mais, a nave tá perto de explodir, fica um negócio bem tenso, poderia ter colocado um negócio tenso pra caramba lá, e aí em cima da hora aparecem naves aliadas lá no caso da Terra e destroem essas naves inimigas, e aí escoltam eles, até a Terra não, no caso até a Astra lá, o planeta deles.
Se eu fosse o autor, eu teria colocado isso. Se eu fosse o diretor, teria pedido ao autor, pô, a gente não pode colocar isso aqui e tal. Perguntaria pelo menos ele. Você não podia modificar pra criar um clímax final legal do último episódio, porque acaba sendo um episódio mais lentinho e tal, não tem nenhum mais grande twist, é só explicação da coisa toda pra fechar bem a história, o episódio final. Soa mais como um epílogo realmente. O final mesmo climático foi no final do episódio 11, pra mim pelo menos, é como eu encarei. De qualquer forma, eles chegaram lá em Astra, ia ter aquela tensão básica lá com as naves à frente deles, mas eles conseguem se comunicar com a nave depois de um tempo lá, e no caso eles já aprenderam, inclusive, com as informações que eles mandaram, já aprenderam todo mundo envolvido, os clones dele, no caso, os clones não, os originais deles que mandaram fazer clones deles. E, inclusive, quando vão prender lá o rei, o pessoal do Animes Vision brincou com a legenda, o nome original desse cara é Mark, eles trocaram lá pra Marco, que é muito parecido realmente, mas depois me metem isso aí, quando ele fala o nome completo. Ele só pra Marco Abreu, realmente, quando eu vi isso aí, eu dei umas boas risadas. De qualquer forma, ficaram mega famosos, eles descem lá no planeta, eles relembram e tal, o momento mais emocionante de cada um ao longo da jornada. E uma coisa que é muito legal, todos eles tiveram bons desenvolvimentos ao longo da história. O autor conseguiu trabalhar um pouquinho ali, é curtinho, no caso são 5 volumes só do mangá, que foi adaptado aí em 12 episódios, na verdade 14 episódios, porque o primeiro episódio tem 1 hora e o último episódio tem 1 hora também, ou seja, na verdade dá uns 40 e tantos minutos, mas em 14 episódios, o autor conseguiu desenvolver muito bem o elenco, cada um deles aprendeu alguma coisa, mudou de alguma forma ao longo dessa viagem e mudou com certeza pra melhor. E criaram uma ligação, com certeza, todos eles ali criaram uma grande ligação. E, bom, eles voltaram pra Terra, cada um deles ficou famoso de alguma forma lá. O protagonista, inclusive, escreveu um livro sobre a viagem e virou um best-seller. Até faz sentido, muita gente queria saber o que aconteceu exatamente ali. É um negócio bem único que aconteceu com eles. E cada um deles seguiu um caminho lá. Essa aí virou uma modelo. O Charles, no caso, virou o rei daquele país dele lá, um tempo depois, na verdade. Ele ficou bem famoso também, até porque ele é bonitão e tudo mais. Ficava até zoando. Ele ficou muito mais popular que aquela que virou modelo até. E aí ele virou o rei daquele país, ele aboliu um bando de coisas lá, tomou medidas muito legais naquele local, e fazia sentido até ele virar o rei, porque ele era o clone do rei, só que ele era uma pessoa muito melhor do que aquele rei lá. Essa aí virou professora de história, que faz perfeito sentido, já que começaram a contar direitinho lá a história da Terra, que eles imigraram lá para aquele planeta. No caso, os protagonistas ameaçaram o governo lá, que eles iam contar de qualquer forma. Eles achavam errado manter aquela paz através de uma mentira e achou que tinha que contar a verdade para a população. E o governo não podia se livrar deles, eles eram estrelinhas, basicamente mega celebridades, viraram cada um deles, por causa daquele negócio da missão lá. Então o governo lá acabou concordando. Ah, beleza, a gente conta mesmo, não precisa contar não, a gente mesmo conta. E contaram lá para todo mundo, deu problema no início, mas as pessoas acabaram se acostumando lá com o negócio, com o tempo. E bom, essa aí foi pra história, esse cara aí virou jornalista, como ele queria ser. Essa aí é uma estudante ainda, aquela pequenininha lá, virou uma estudante agora, e ela tá muito parecida com a outra lá, porque elas são clones realmente, então não tem como não ser basicamente iguais as duas, embora a personalidade seja meio diferente. Eu tava na dúvida só se ela gosta desse cara aí, tava dando em cima dele, ou não. No caso, esse cara aí gosta dessa. Fiquei na dúvida entre os dois aí, no caso, ela tava com ciúme ali. E falando nisso, quem adora shippar personagens, deve ter adorado o final dessa aí, ela se casou mesmo. Com esse cara, os dois tinham se prometido lá um pro outro que iam se casar, e se casaram mesmo. E, inclusive, o protagonista se casou com essa aí. Muita gente shippava os dois e tal, mas não sabia se realmente ia rolar. Ela comentou lá que os dois iam realmente se casar, e ela cresceu o cabelo, sim, ganhou um cabelão. E falando em cabelão, ela tinha cortado o cabelão e voltou o cabelão, ela ficou bonitona lá, sim, sim. E ela canta bem, com certeza. Ela fez a música final lá, que encerrou o anime. Inclusive virou uma cantora mega famosa lá, mega popular, no caso dessa aí. Cada um teve um futuro diferente, mas realmente é muito legal como eles deram um tempão no caso. É realmente um epílogo isso, porque gastam um século pra mostrar pra gente o que aconteceu com cada um dos personagens. Geralmente gastam só uns 5 minutinhos pra fazer um finalzinho rapidinho ali. Aqui gastaram, no caso, quase metade do episódio pra mostrar lá o que aconteceu com eles depois que chegaram na Terra, o futuro deles e tal. É muito completinho esse final, é impressionante. E não só isso, o protagonista lá tinha um sonho dele, de viajar pelo espaço, tudo mais, fazer missões pelo espaço, explorar o espaço sideral, e conseguiu cumprir 7 anos depois. No caso tem o time skip lá, que inclusive vai ser comentando tudo mais, a aparência deles envelheceu porque passou 7 anos, mas o protagonista lá conseguiu a nave dele, comprou lá com o dinheiro do livro dele, do best-seller dele, ele conseguiu comprar essa nave aí de volta, a nave Astra, e isso aí modificou, inclusive melhorou a nave e tudo mais, pra ser viável utilizar ela, e aí os dois iam partir na viagem, mas não sem o braço direito lá do protagonista, que ele pediu lá, falando que o cara ia ser o braço direito dele a partir daquele momento lá, e ele cumpriu a promessa, voltou aí mega famoso, mas era um rei basicamente, mas foi lá e ia ser, no caso, o copiloto do protagonista. E aí eles entram na nave aí e partem pra missão deles. Muito legal, realmente, aquele final mega completinho, até os sonhos, mas você vê eles realizando, cada um seu sonho.
Muito bacana, muito legal essa história. Quem quer uma boa história, eu realmente recomendo essa. Começa como um negócio só divertidinho e tal, mas vira um negócio completamente diferente. Da metade pra frente é um twist louco, em cima do outro, e o autor fechou muito bem, explicou tudo certinho lá, fez o que a maioria das histórias não consegue, não deixou furos, eu não vi pelo menos. Se você viu um furo, comenta aí, mas eu não vi. E não só isso, como dá um final mega completinho ali, pra você que te deixa um sorrisão na cara. Você termina lá, pô, que legal, vou sentir falta desse anime, mas terminou muito bem. E é basicamente isso. Fico por aqui. Se gostaram do vídeo, deem o like, compartilhem, se inscrevam no canal quem não se inscreveu ainda, apoie o canal quem puder, vire membro e eu vejo vocês no próximo vídeo.